Bem como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos vós a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levante as ondas, revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o pão esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a do que já não vive na terra clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivados crescerão e se desenvolverão como cedo. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir vos filhos perdidos ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o jogo com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que no além-túmulo, que julgares a nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Sou o grande médico da alma e venho trazer-vos o remédio que vos hás de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vós que achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis a luz, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem partilha,
Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forma ao desfalecimento. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente confiado é o espírito de verdade. Rabi, 1863. Então, depois desses momentos que nós esperamos tenham comovido, queria dizer a vocês que esse grupo, que essas crianças trabalharam muito, e uma agora me disse: tia, passou tão rápido, trabalharam semanas. Algumas, como a Rafinha, chegou em cima da hora, mas conseguiu ao palco, porque sem ela ia ficar sem graça. Então, só nos resta agora convidar o nosso presidente Volmir e a Marlene, que é a nossa coordenadora do passe, para dar encerramento às explicações, como vamos fazer. Queria avisar também que, se todos puderem, quem puder ficar sentado, nós temos um singelo lanche para confraternizarmos. Sim? Ah, sim, pois não. O coordenador do DAPS está lembrando que logo após essa confraternização, podem descer para pegar o rancho. Por favor. Boa tarde a todos. Estava dizendo para a Lídia agora que batata quente, né? Eu deveria ter falado no início, e não agora, né? Depois dessa emoção toda. Na realidade, nesse encerramento, né, mais um dos encerramentos aqui desse ano, em nome da presidência da casa, né, a gente quer agradecer. Agradecer, e aqui está a demonstração de todo esse ano, de todo o trabalho desse ano.